O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com suas sombras. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Meus irmãos e irmãs, nós estamos no segundo domingo do tempo da Quaresma. Quaresma, como nos vem a própria proposta da igreja, é um tempo de conversão. E a conversão, ela exige um confrontamento com nós mesmos, um olhar para nós mesmos. E nesse olhar para nós mesmos, nós percebemos as nossas fraquezas, os nossos desafios, que são muitos. E diante dos desafios que a vida nos propõe, dos obstáculos, das dores, dos sofrimentos que nós passamos, muitas vezes essas situações nos colocam em crises. Quantas pessoas têm crises de fé? Diante de um problema, de um obstáculo, diante de um sofrimento. Tantas pessoas que entram em crises de fé. O que nos sustenta nas nossas crises e não a fé? Se a gente perde a fé, a gente perde tudo. Na verdade, é a fé a nossa força maior. É ela que nos dá força, que nos sustenta naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. As leituras hoje, bíblicas, da liturgia de hoje, nos ajudam a isso, a entender que a fé é a força que nos sustenta. Portanto, a liturgia desse segundo domingo da Quaresma nos convida a refletir sobre a transfiguração do Senhor. Somos convidados a subir a montanha com Jesus, fazermos experiência da sua amizade, a sua intimidade e com Ele, alimentando da sua palavra, desceremos ao chão da nossa vida, transfigurados, para enfrentar a realidade.
A realidade, a gente sabe da vida que não é tudo maravilhas. A nossa realidade é feita de muitos obstáculos. A realidade da vida, a vida verdadeira, tem dificuldades. Como que nós vamos superar isso, se não transfigurados, revigorados pela fé? É isso que a liturgia nos diz hoje. Nós temos um exemplo na primeira leitura de hoje, que nos fala de Abraão, um homem de fé. Um homem que viveu numa constante escuta de Deus, e que em todos os momentos aceitou os apelos de Deus, com obediência, com confiança. No início da leitura de hoje, aparece uma expressão muito interessante, que Deus colocou Abraão à prova. O que significa pôr à prova? A prova significa examinar, experimentar, testar. Deus testou Abraão, a fé de Abraão. E Deus vai submeter Abraão a um teste. E a prova, o teste que Abraão é submetido é dramático. Deus pede que Abraão tome seu filho único, Isaque, e ofereça em sacrifício a ele. Porque existia naquela época, dentro da religião cananeia, o sacrifício dos filhos primogênitos aos deuses. Então Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho único, Isaque. Que prova dolorosa para Abraão. E como que Abraão vai reagir a essa prova? Interessante. Abraão não discute com Deus, ele não argumenta, ele não quer resposta. Abraão simplesmente vai agindo. Ele levanta de madrugada, prepara as coisas para o sacrifício e põe-se a caminho, no silêncio. E lá no monte, Abraão constrói um altar, amarra o seu filho único, Isaque. Ele amarra o filho, e quando ele puxa a faca para matar o filho, em obediência a Deus, uma prova dura da fé, então Deus envia o seu anjo. Vendo a obediência de fé de Abraão, Deus falou: não mate o filho, não precisa. A obediência de Abraão, a fé de Abraão, gerou para eles uma bênção. Diz o texto: uma vez que agisses desse modo e não me recusasses o teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Que prova que Abraão foi submetido. E ele se manteve de fé, porque ele entendia o seguinte: Deus vai prover, Deus proverá. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando a gente não entende o que Deus quer de nós, Deus proverá. Ele sempre vai fazer o melhor. O que é necessário a cada um de nós é confiar, entregar. Como Abraão confiou e entregou. Portanto, Abraão nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece cair à nossa volta. Quando as propostas de Deus, às vezes, não coincidem com as nossas. Imagine, Deus pedir a um pai que mate o filho em honra a ele.
Abraão confiou. Confiar, acreditar, fé. Sobretudo nos momentos mais difíceis da nossa vida, tenha certeza. Deus não nos abandona, Ele proverá. E é isso que nos diz a segunda leitura de hoje. Ora, diz Paulo, se Deus não poupou o seu próprio Filho por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, se Deus é por você, o que a gente vai temer? Não precisamos temer nada, não. É preciso confiar, acreditar, como Abraão confiou e acreditou. Se Deus é por nós, nada nos separará do amor de Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. Nele nós temos a certeza da vitória. Por isso nós precisamos agarrar a essa certeza, a esta fé. O texto do Evangelho nos diz isso, né? Relata a transfiguração de Jesus. Jesus subiu a montanha e transfigurou. Diz o texto que suas roupas tornaram tão brancas que nenhuma lavadeira na terra poderia alvejar. O que é a transfiguração? Significa que Jesus, embora sendo o mesmo Jesus, a transfiguração significa a glória. É o Jesus glorioso, vencedor. E por que Jesus fez isso? Porque um pouquinho antes, ele tinha falado para os discípulos que ele ia morrer, que ele iria para a cruz. E aí, quando Jesus falou de dor, de sofrimento, os discípulos entraram em crise. Como eu disse, às vezes, quando nós enfrentamos a dificuldade da vida, a gente entra em crise. Crise de fé, tantas crises. Os discípulos também entraram em crise. Como pode? Cruz, sofrimento? Não. E como Jesus viu que os discípulos entraram em crise, ele falou, não, eu preciso fortalecer a fé deles. E o que Jesus fez? Ele pegou 3 deles e subiu para a montanha. E transfigurou, mostrou para eles assim a glória, a vitória. É como se Jesus falasse assim para eles aqui: não tenham medo da cruz, não. Para chegar na ressurreição tem que passar pela cruz. Vejam aqui a glória. Ninguém consegue chegar ao êxito, a uma vitória, sem sacrifício, né? Muitos de vocês, para chegar aonde eu cheguei, foi muito sacrifício. Foi fácil, não. Para eu ser padre, foi muito sacrifício. Vou dizer uma coisinha para vocês. Em 1988, foi o primeiro ano que eu fui para padre. Eu fui para o Rio de Janeiro, uma turma, eram 6, e desses 6 que sobrou eu e Dom Marcelo, somos padres. Tinha dia a nossa faculdade, a gente estudava lá no Mosteiro São Bento, na faculdade, e a nossa aula era à tarde. Tinha dia que a gente levantava, acordava, a gente fazia alguns trabalhos de escola, almoçava e depois ia para a faculdade. Tinha dia que a gente tinha comida, não. Pode perguntar a Dom Marcelo. Nós passávamos fome. Não tinha comida. Não sei que quem quer ser padre hoje enfrenta isso. Mas enfrentamos. Não foi fácil.
e tantos outros sacrifícios na vida. Então, para a gente chegar aonde a gente está, tem cruz. E diante dessas cruzes, quem nos sustenta é Ele. Os discípulos sentiram isso. Eles ficaram em crise quando Jesus falou de cruz. E foi preciso que Jesus subisse a montanha e mostrasse para eles: olha, não tenham medo não. Para chegar aqui na glória, vocês não podem ter medo de passar pelas cruzes, pelas dificuldades. Portanto, o evangelho de hoje nos fala que Jesus levou consigo Pedro e Tiago, João, nesses momentos decididos da sua vida. Jesus subiu ao monte. O monte significa a presença de Deus, lugar de Deus, e lá transfigurou. A transfiguração de Jesus, como eu disse, é como se Jesus antecipasse para os discípulos a vitória. É uma amostra grátis, né? Às vezes a gente recebe uma amostra grátis, significa uma antecipação. Você recebe uma amostra grátis para você dizer que aquele produto é bom. A transfiguração de Jesus foi uma espécie de amostra grátis, dizer assim: olha, não tenham medo não da cruz, das dificuldades não, porque tem vitória. E assim Jesus queria curar os discípulos da frustração, da decepção, bem como reacendendo neles a fé. E aí da nuvem veio uma voz: este é meu filho amado, escutai. É preciso escutar, ouvir os outros. Às vezes nós fica a impressão que nós temos facilidade de escutar, de ouvir. Os meios de comunicação estão aí, discursos diversos. Porém, a gente tem dificuldade de ouvir o outro. A campanha da fraternidade nos diz que todos nós somos irmãos. E como que nós temos dificuldade de ouvir o outro? Vocês já perceberam que a gente parece que nós estamos impedidos de ser o que a gente é? Nós não temos a liberdade de ser o que a gente é. Eu posso ter todas as qualidades para você, mas se tem uma qualidade que você não aceita em mim, eu não presto para você. Eu tenho que ser aquilo que você quer. Se eu não for aquilo que você quer, eu não sirvo para você. Nós vivemos essa realidade. Eu tenho que ser o que o outro quer de mim. Eu não tenho o direito de ser o que sou, com as minhas diferenças, com as minhas fraquezas, com minhas falhas. A campanha da fraternidade nos lembra disso, né? Das diferenças, amizade social. As pessoas não têm que ser o que você quer que elas sejam. O ponto de tudo é que todos nós somos irmãos e pronto, isso basta. E quem disse que seu irmão de sangue é igual a você? Se seu irmão de sangue não é igual a você, imagina quem não é. O importante é que nós somos irmãos, e eu tenho que respeitar as diferenças de cada um. Isso é a capacidade de ouvir o outro. Eu não tenho a capacidade de ouvir, a gente não tem. Vivemos num mundo de muitas vozes, mas não da voz de Deus. É necessário ouvir o outro. Escutar Jesus é o maior dos nossos desafios,
porque Ele nos diz que todos nós somos irmãos e irmãs. Ele nos diz isso, mas nós não vivemos isso. Acolher a palavra de Jesus requer qualidade, tempo. Caso contrário, corremos o risco de confundir os ruídos do mundo de hoje com a voz de Jesus. Por isso que Pedro ouvia só a voz dele. Por isso que ele diz assim para Jesus: vamos ficar aqui, vamos descer da montanha não, vamos fazer 3 tendas e ficar por aqui mesmo. Pedro tinha um projeto pessoal, e o que distanciava do projeto de Jesus. Por isso que ele queria ficar lá na montanha. E Jesus: não, vamos descer, meu irmão. Às vezes o nosso projeto é pessoal, é seu, não é de Jesus. E a gente tem que confrontar isso. Essa maneira de pensar, é a minha maneira de pensar ou é a de Jesus? Eu penso assim, porque eu penso, mas qual será o pensamento de Jesus nisso? Diante das suas posições, confronta. Confronta as suas posições, confronte as suas escolhas com a de Jesus. Se as suas decisões, se o seu pensamento entrar em comunhão com Jesus, está certo. Se não, mude, meu irmão. Este é meu filho amado, escutai-o, diz o Evangelho. Quando ouvimos a própria voz, nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente só dá atenção à nossa voz própria, não à voz de Deus. Quaresma é isso. É deixar que a voz de Deus ressoe no seu coração, não a sua, não a minha, mas a de Deus. Jesus subiu a montanha para alimentar, e os discípulos gostaram daquele momento. Eu digo o seguinte: na nossa vida nós precisamos fazer alguma experiência de montanha, aquele momento de alegria, de felicidade. Hoje eu experimentei um momento bonito, né? Uma amiga minha, aniversário, encontrei, almocei. Como foi bom. Eu guardei isso no meu coração. Sabem por quê? Porque são esses momentos de felicidade que nos sustentam nas dificuldades. Você que tem pai e mãe, aproveite, curta os momentos felizes de seu pai e sua mãe. Sabe de uma coisa? O que me deixa tranquilo, hoje eu não tenho meu pai, mas o que me deixa tranquilo é justamente eu relembro os momentos bonitos que eu tive com ele. É isso que eu guardo no meu coração, e é isso que me sustenta. Como os discípulos subiram a montanha e experimentaram um momento bonito com Jesus, foi isso que sustentou eles depois que desceram da montanha para enfrentar as cruzes da vida. Entendem isso? Entendem? Quando Pedro, Tiago e João viram em Jesus, depois de descer da montanha, Tiago e João viram Jesus na cruz, todo ensanguentado, todo quebrado. O que sustentou eles? Aí eles lembraram desse momento, lá da cruz, lá da montanha, um momento que eles ficaram tão felizes, que eles queriam ficar por lá. Foi quando eles perceberam, eles lembraram de Jesus glorioso, foi aquilo que sustentou eles, quando eles viram Jesus todo machucado, ensanguentado na cruz. Existe noite, existe dor, existe sofrimento. Se não tivermos dentro de nós
uma experiência de alegria, de forte, a gente não sustenta, a gente não consegue superar. É isso que nos fortalece. Aqui, guardem no coração de vocês esses momentos bonitos de família. Não esqueçam disso não. Guardem no coração de vocês esses momentos bonitos que a gente encontra com os nossos amigos. É isso que nos fortalece quando a gente enfrenta a cruz, quando vem as dificuldades. Foi isso que Jesus falou para os discípulos quando subiu a montanha. Quando um casal está quase se separando, lembre das coisas bonitas que vocês viveram. Isso vai ajudar. Não digo que vai resolver, mas quem sabe isso vai resolver. É isso que o Evangelho nos mostra. Pedro, Tiago e João vivendo uma experiência tão forte de Jesus, glorioso, vencedor, que depois eles foram capazes de encarar o Cristo machucado, cuspido, ensanguentado. É isso. Se a gente se fortalece na fé, a gente tem força para enfrentar a vida com seus desafios. A palavra e a Eucaristia, as duas mesas, alimentando da palavra, alimentando da Eucaristia, nós nos fortalecemos na fé. São os momentos de montanhas. Você está vindo aqui hoje, você está aqui na igreja, você que está nos acompanhando pela rádio, pelas redes sociais. Esse momento agora, meu irmão, minha irmã, é momento de montanha. É momento de você fortalecer na fé, porque a vida é dura. E se você não se alimentar dele, você não é capaz de enfrentar as cruzes de cada dia. Portanto, faça a experiência de amor, experiência de fé, experiências profundas, para que você seja capaz de resistir aos momentos de crise da sua vida, seja ela qual for. Portanto, analisando as leituras de hoje, eu pergunto: o que significa você acreditar quando tudo parece ao contrário? Como na primeira leitura Abraão enfrentou e acreditou. O que representa para você, segundo Paulo, na segunda leitura de hoje, que Deus é por nós? O que significa isso para você? A transfiguração de Jesus, portanto, é uma força para nós, para nos dizer o seguinte: na fé nós somos vencedores. Não vamos ficar da montanha, é preciso descer. A montanha é lugar de alimentar, de fortalecer, para enfrentar a realidade da vida. Não podemos ficar parados, acomendados, nem que seja na montanha, nem nas tendas, como Pedro queria. É preciso descer do monte e enfrentar os conflitos do dia a dia. Por quê? Por quê? Eu dou uma resposta à luz da segunda leitura de hoje.